Feche os olhos por um instante e imagine sua alma como um campo ao entardecer. O vento sopra suave sobre as folhas secas, mas dentro há um tumulto. Você sente? Não é barulho. É um silêncio denso, carregado, como se algo te rondasse, sem nome, sem forma, mas com peso. Talvez hoje a sua respiração esteja mais curta. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Há uma inquietação que não tem nome, mas tem marcas. Feridas que ninguém vê, guerras que ninguém reconhece. O salmista Davi escreveu: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Salmo 3:1. Não eram apenas pessoas, eram vozes, eram temores, eram ameaças invisíveis que o cercavam de noite. Ele sabia, assim como você sente agora, que existem inimigos que não se veem, mas que ferem a alma com precisão. Sim, muitos vivem cercados por pensamentos destrutivos, palavras que foram ditas anos atrás e ainda sangram como facas, laços familiares espiritualmente tóxicos, heranças que pesam e feridas que foram ignoradas, mas nunca curadas. Você sente que há algo tentando te deter, algo tentando sufocar sua fé, sua coragem, sua esperança. Não é cansaço físico, é opressão espiritual. E a alma clama, mas clama em silêncio, clama no escuro. Clama como quem grita no meio de um campo de batalha, à noite, sem ver o inimigo, mas sentindo o impacto de cada golpe. Você já viveu isso? Acordar mais cansado do que foi dormir. Tentar orar e sentir um bloqueio invisível. Tentar agradecer, mas a dor rouba as palavras. Sim, há uma angústia que grita por proteção, mas também por respostas. Por que essa luta, Senhor? Por que tanta resistência? Por que esse peso que não passa? E mais fundo ainda, a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta: será que a oração ainda funciona quando os ataques continuam? C.S. Lewis disse algo que rasga o peito. Os gritos em direção ao céu às vezes parecem encontrar apenas o silêncio, como se chocassem contra uma porta trancada. Mas escute, esse silêncio não é o fim. Esse silêncio pode ser o tempo em que Deus está armando o exército invisível, porque o céu trabalha. Mesmo quando a terra sangra, o céu age. Mesmo quando o coração duvida. Hoje, neste altar digital, eu levanto um clamor com você e por você. Não para mascarar a dor, não para ignorar a guerra, mas para declarar, em fé, em nome de Jesus, que todo plano oculto do inferno contra a sua vida será exposto e destruído. Este não é o fim. Este é o início de um novo ciclo espiritual. E agora vamos adentrar juntos em oração e revelação para discernir, romper e alinhar. Porque o Espírito Santo está aqui, porque Deus ainda fala e porque há esperança, mesmo no campo de batalha. Talvez você não saiba explicar, mas sente uma exaustão que não é física, um cansaço que vai além do corpo. Você tenta orar, mas a oração não sai. Tenta clamar,
mas as palavras parecem engasgar no peito. O tempo passa, mas o ciclo não se quebra. E você se pergunta, o que está acontecendo comigo? Esse esgotamento invisível é uma das estratégias mais sutis do inimigo. Quando a alma entra num ciclo de resistência espiritual, tudo se torna mais difícil. A oração trava, o louvor perde força, a mente se distrai com facilidade. E o que parecia ser apenas um dia ruim se torna uma prisão disfarçada. A Bíblia fala de fortalezas espirituais, estruturas mentais, emocionais e espirituais que o inimigo constrói ao redor da alma para impedir o fluir da presença de Deus. Esse ciclo se alimenta de pactos inconscientes. Sim, pactos. Acordos silenciosos com a dor, com a autopunição, com a incredulidade. Situações mal resolvidas que abriram portas e nunca foram fechadas. Feridas que você disse ter superado, mas continuam sangrando por dentro. Você já disse frases como: "Eu não aguento mais", "Nada muda", "Deus não me ouve". Essas declarações, mesmo que em momentos de dor, criam laços espirituais, alimentam ciclos e, com o tempo, tornam-se prisões invisíveis. A alma se torna como uma cidade sitiada. Por fora, as muralhas estão em pé, mas por dentro, há fome, medo, isolamento, confusão. E não se trata de sair correndo ou gritar mais alto. Trata-se de libertar de dentro para fora. O jejum, nesse ponto, não é sacrifício religioso, é ferramenta devocional. É o ato de dizer ao espírito: eu quero sair desse ciclo, eu escolho romper esse padrão. Eu me alinho ao céu e não ao inferno. Jejuar é colocar o espírito no governo, é abrir espaço para que Deus entre e quebre cadeias ocultas. Hoje, eu oro por você. Eu clamo com você. Pai, em nome de Jesus, que todo ciclo de resistência espiritual, todo bloqueio emocional, toda exaustão inexplicável, seja agora dissolvido pelo fogo do teu Espírito. Que a tua luz invada a alma como o sol da manhã, que os muros da opressão caiam e que a alma, como uma cidade restaurada, volte a respirar em paz. 2. Heranças espirituais que amarram a vida sem que você perceba. Existem dores que não começaram em você. Existem correntes que vêm de gerações. Raízes que nasceram muito antes do seu nascimento, mas que florescem hoje como medo, insegurança, escassez e auto-boicote. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas há heranças espirituais que atuam silenciosamente, amarrando decisões, repetindo padrões, bloqueando promessas. A rejeição vivida na infância, o abandono emocional, as palavras malditas de autoridade, tudo isso cria crenças profundas. E uma delas é cruel. Eu não mereço ser livre. Essa crença se torna uma prisão. A pessoa até busca a Deus, mas não se entrega. Até ora, mas não acredita. Até clama, mas com medo de ser rejeitada outra vez. O ataque espiritual, então, ganha força, porque é alimentado por acordos emocionais não quebrados. Talvez você tenha feito votos sem perceber. Votos como: nunca mais vou confiar. Eu sempre me dou mal. Deus esqueceu de mim.
Essas palavras geram frutos. Mas hoje, o Espírito Santo te chama para um ato poderoso. Declarar a palavra de Deus sobre a sua genealogia espiritual. A sua linhagem natural não define seu destino. O sangue de Jesus te insere numa nova linhagem de bênção, promessa e libertação. Imagine sua alma como um poço antigo, ancestral, onde a água parou de fluir porque pedras foram lançadas. Pecados, traumas, injustiças. Hoje, em oração, nós removemos essas pedras, uma a uma, e declaramos que a água do Espírito volte a fluir com força e pureza. Pai, agora eu declaro que toda raiz de rejeição seja arrancada, que toda crença de indignidade seja quebrada, que toda herança espiritual tóxica seja anulada pelo sangue do Cordeiro, e que a sua alma, sim, a sua alma, seja restaurada como fonte de águas vivas, em nome de Jesus. 3. Quando o inferno envia distrações para abortar o seu propósito, nem todo ataque do inimigo vem com gritos. Às vezes, ele se disfarça de convite, de oportunidade, de algo aparentemente bom, mas fora do tempo de Deus. Você já percebeu como, quando começa a se aproximar mais de Deus, surgem distrações, relacionamentos que confundem, propostas que desviam, tarefas que tomam tempo, e pouco a pouco sua alma se afasta da presença? O inferno é astuto. Ele não quer apenas destruir sua vida, ele quer abortar o seu propósito. E a forma mais eficaz de fazer isso é te afastando da rota. Sem que você perceba, a confusão entre bênção e desvio é sutil. É por isso que muitos acham que estão sendo abençoados, quando na verdade estão sendo distraídos. Jonas também achou uma saída, um navio, uma direção, uma fuga. Mas o peixe grande que o engoliu, aquele momento que pareceu castigo, foi na verdade salvação, porque o que parecia fim era desvio corrigido. A maior batalha não é contra pessoas, é contra distrações espirituais, contra vozes que imitam a de Deus, mas não trazem paz, contra pressões que parecem urgentes, mas não são eternas. E aqui está uma chave: discernir espiritualmente antes de agir emocionalmente. A emoção grita, o espírito sussurra, e é preciso silêncio interior para ouvir. Hoje talvez você esteja prestes a tomar uma decisão. Talvez algo esteja tentando te tirar do foco. Talvez exista um navio de Jonas ancorado diante de você. Mas escute, o seu propósito é mais importante do que sua pressa. A sua obediência é mais preciosa que sua lógica. E Deus ainda fala. Sim, Ele ainda dirige os passos dos que o temem. Pai, agora eu oro por discernimento. Que toda distração que parece bênção seja desmascarada. Que toda rota de fuga seja fechada. E que a sua vontade, boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre qualquer engano do inimigo. Em nome de Jesus. 4. O tipo de oração que desperta a atenção dos céus e assusta o inferno. Nem toda oração muda o ambiente espiritual. Há orações que aliviam, mas há orações que alinhavam. E é esse tipo de oração que o inferno teme. A oração emocional tem valor, porque Deus nos acolhe. Mas a oração profética,
Essa rompe céus, essa move anjos, essa muda decretos, essa traz à terra aquilo que está no céu. Mas por que tantas orações parecem não surtir efeito? Porque há erros que bloqueiam a autoridade espiritual. Oração sem arrependimento, oração sem verdade, oração sem fé. A autoridade não nasce do volume da voz, ela nasce da posição espiritual. O diabo não teme quem ora muito, ele teme quem ora, quem jejua com propósito, quem intercede com foco, quem entra no secreto e sai com revelação. Essa oração é como uma espada, mas não qualquer espada, uma espada que precisa ser afiada pela palavra. Você quer ver sua oração ter efeito? Volte à palavra, declare promessas, ore versículos, jejue com direção, clame com convicção e, acima de tudo, ore não para que Deus faça a sua vontade, mas para que você se alinhe à vontade dele. Pai, hoje eu oro com teus filhos e filhas que se sentem cansados de orar sem resultado. Eu clamo que o fogo do teu Espírito transforme orações travadas em intercessões proféticas. Que a espada da oração seja afiada com a tua palavra, que o inferno tema e que o céu responda, em nome de Jesus. 5. A brecha da amargura. Quando o coração ferido vira terreno fértil para ataques, a dor não tratada se transforma em mágoa, a mágoa em amargura. E a amargura em uma brecha aberta, um terreno fértil onde o inimigo planta suas mentiras. É possível clamar a Deus com os lábios e ainda assim manter um coração ferido e fechado. E isso não é julgamento, é realidade espiritual. A amargura se infiltra devagar. Começa com um ressentimento, um olhar torto, uma memória que arde, e quando você menos espera, a sua oração perde força. O altar do coração fica contaminado. A presença de Deus, que antes fluía, agora encontra barreiras invisíveis. Jesus nos ensinou que o perdão é libertação, não do outro, mas de nós mesmos. Você pode ter todos os motivos para estar magoado. Talvez te traíram, talvez te abandonaram, talvez te esqueceram num momento que você mais precisava. E tudo isso dói. Mas guardar essa dor é como beber veneno esperando que o outro morra. A libertação verdadeira só vem quando o perdão é liberado, mesmo sem reconciliação, mesmo sem justiça visível. Porque o perdão não é dizer que estava tudo bem. É dizer, eu não carrego mais isso em mim. O coração ferido é como ferro com ferrugem. Mesmo que tenha valor, mesmo que tenha força, se a ferrugem não for tratada, o óleo da unção não consegue penetrar. Hoje o Espírito Santo te convida para uma oração de renúncia, uma purificação do altar do coração. Respire fundo, feche os olhos e repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio à mágoa, à raiva, ao desejo de vingança. Eu liberto quem me feriu. Eu me liberto da prisão emocional. Eu peço que o teu sangue limpe meu coração como fogo que consome toda a ferrugem. Purifica-me, lava-me, restaura-me, em nome de Jesus. 6. O espírito de acusação. A estratégia do inimigo para calar a sua voz diante de Deus. O inferno sabe que você tem autoridade e, por isso, tenta calar a sua voz. Ele faz isso por meio da culpa, não uma culpa santa que leva ao arrependimento, mas uma culpa tóxica que paralisa.
que sussurra mentiras no meio da oração. Você não é digno. Deus não vai te ouvir. Você falhou demais. Essa voz não vem de Deus. Ela vem do acusador. O Espírito Santo convence com amor. O inimigo acusa com peso. Há pessoas que se sentem oprimidas mesmo depois de se arrepender, que continuam presas ao passado, mesmo tendo confessado. Porque embora o céu tenha perdoado, a mente ainda está sob opressão. Romanos 8:1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas essa verdade só tem efeito quando você se posiciona. É preciso se levantar em autoridade, não com base em sua performance, mas com base no sangue. Você não ora porque merece. Você ora porque foi lavado. Você não clama porque está perfeito. Você clama porque foi aceito. Imagine o altar de incenso no templo. Ele só funcionava quando havia brasas vivas, não cinzas frias. O incenso só sobe quando o fogo ainda está aceso. E o seu fogo é a fé. É a convicção de que, mesmo imperfeito, você está em Cristo. Hoje, quebre o ciclo da acusação. Declare em alta voz: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Nenhuma acusação permanecerá. Nenhuma vergonha me prenderá. Eu sou filho de Deus. E minha voz será ouvida no céu. Em nome de Jesus. 7. Como discernir os ataques silenciosos que roubam sua paz aos poucos. Alguns ataques não vêm como tempestade. Vem som leve, goteira, repetitivo, constante. Até que um dia, você percebe, o chão está alagado, a alma cansada, a fé enfraquecida. Esses ataques são os mais perigosos, porque não assustam, drenam. São pequenas distrações, pequenos medos, pequenas concessões que, somadas, abrem uma brecha gigantesca. Você começa o dia querendo buscar a Deus, mas o celular toma o seu tempo. Você decide jejuar, mas adia. Vai orar, mas o sono chega. Quando percebe, dias passaram e a presença parece distante. A ansiedade é sutil. Ela entra pelo olhar, pela notícia, pela comparação, pela dúvida silenciosa. Será que vai dar certo? O medo do futuro é como uma sombra. Está sempre ali, atrás de você. Não grita, mas pesa. O inimigo às vezes não precisa gritar. Ele apenas goteja, dia após dia, até que sua paz se esvazie completamente. Por isso, a vigilância espiritual precisa ser diária. Não é sobre viver em medo, mas viver em alerta, com os olhos do Espírito abertos. E aqui vai uma prática poderosa. Consagre seu tempo, seus olhos, sua mente, seu sono. Acorde e declare: este dia é do Senhor. Olhe para as situações e diga: meus olhos verão a glória de Deus. Deite-se à noite e ore. Espírito Santo, cobre minha mente enquanto durmo. O gotejar só inunda quem não percebe. Mas você agora está alerta e o Espírito te guiará. Pai, agora eu oro. Silencia o barulho invisível que rouba a paz. Quebra o ciclo de distração. Fecha cada goteira espiritual, este corpo, esta alma com teu descanso sobrenatural. Em nome de Jesus. 8. A autoridade esquecida. Como o cristão perde sua força espiritual sem perceber. Muitos cristãos não estão fracos porque o inimigo é forte, mas porque esqueceram que têm autoridade. A rotina espiritual virou hábito, não devoção. A oração virou lista de pedidos, não encontro.
A palavra virou leitura apressada, não revelação. E sem revelação, não há renúncia. E sem renúncia, não há autoridade. Você já viu um soldado armado, mas distraído? É assim que muitos estão, com a armadura, mas sem consciência da guerra. Com a Bíblia na estante, mas sem palavra no espírito. A autoridade espiritual nasce de 3 coisas: relacionamento, renúncia e revelação. Você precisa voltar a se relacionar com Deus, não apenas como servo, mas como filho. Precisa renunciar o que te prende. Precisa pedir que o Espírito te revele o que precisa ser mudado. Então, e só então, a sua voz voltará a ter peso no mundo espiritual. A prática é simples. Oração declarativa com base nas promessas. Não orar o que sente, mas orar o que está escrito. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas declarações não são poesia, são espadas, são decretos espirituais. Imagine um exército adormecido. Agora imagine esse exército acordando, se erguendo, tomando posição. Assim é sua vida. Você não é fraco, só estava distraído. Pai, agora eu declaro que toda passividade espiritual seja quebrada, que a autoridade do Espírito volte a fluir. Que cada filho e filha se levante como guerreiro do reino, e que a palavra seja a espada afiada em seus lábios, em nome de Jesus. 9. Quando o ataque é permissão divina para o despertar espiritual, nem toda guerra vem do inimigo. Algumas batalhas são permitidas por Deus para nos despertar, para nos mostrar fortalezas que ainda precisam cair, para nos levar hacia um novo nível de dependência. Talvez você esteja enfrentando algo que não entende, um sofrimento que parece injusto, um ataque que parece desproporcional. E você pergunta, por que, Senhor? Mas escute, há lutas que revelam onde ainda há orgulho, onde ainda há medo, onde ainda há autossuficiência. Deus não desperdiça dor. Se Ele permite o vale, é porque há algo que só pode ser aprendido no vale. E o que diferencia um ataque do inimigo de um tratamento divino? O fruto. O ataque do inimigo te destrói. O tratamento de Deus te transforma. Você pode estar em um campo de batalha, sim, mas talvez seja um campo de treinamento. Talvez o que parece caos seja, na verdade, um chamado para o secreto. E aqui está uma prática fundamental: oração de entrega e discernimento no meio da guerra. Senhor, se isso vem do inimigo, eu repreendo. Mas se é teu trabalhar, eu me rendo, me ensina, me molda, me amadurece. Lembre-se de Ezequiel 37. O vale estava cheio de ossos secos, mas só houve mudança quando o profeta falou. Quando profetizou, o vale não era o fim, era o início de um exército. Hoje talvez você esteja num vale, mas Deus ainda fala. E você ainda pode profetizar. Pai, eu oro agora por discernimento, que cada dor revele propósito, que cada lágrima seja semente, que cada luta traga maturidade e que cada vale se transforme em lugar de profecia, em nome de Jesus. 10. Construindo um altar de fogo contínuo, para que o inimigo não encontre brechas. A maior proteção contra os ataques do inferno não é o medo, é o fogo.
Não um fogo que consome de fora, mas um fogo que arde por dentro, um fogo que nunca se apaga. O inimigo procura brechas, mas ele não encontra morada onde há altar aceso, onde há oração constante, onde há adoração genuína, onde há palavra viva. Sua casa pode se tornar um lugar onde o inferno não entra. Sua mente, um espaço onde o medo não reina. Seu corpo, um templo onde o Espírito Santo habita. Mas para isso, é preciso manter o fogo aceso. Isso não é religiosidade, é devoção, é vida espiritual real. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Cubra suas decisões com o sangue do Cordeiro. Coloque louvores no ambiente. Leia a palavra em voz alta. Transforme sua rotina em altar, porque o altar aceso confunde as trevas. Porque o fogo contínuo assusta os demônios, porque onde há presença, não há brecha. Pai, agora eu oro, que este lar se torne um santuário, que esta alma se torne um altar, que o fogo do teu Espírito nunca se apague, que a tua presença seja constante, que os céus permaneçam abertos e que nenhuma arma forjada prospere, em nome de Jesus. Respire fundo, sinta o peso saindo aos poucos, não porque a guerra acabou, mas porque agora você não está mais sozinho. Você compreende agora que há planos ocultos do inferno, sim, mas há planos eternos de Deus, e eles prevalecem. Você compreende que há batalhas espirituais acontecendo, silenciosas, profundas, sutis, mas o que parecia apenas confusão emocional, agora tem nome, opressão. O que parecia cansaço, agora tem raiz, resistência espiritual. E o que parecia castigo, agora tem sentido, despertamento, e você não está desprotegido. A palavra diz em Salmo 34:7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Escute isso, medite nisso. O anjo do Senhor te cerca. A presença do Altíssimo te guarda. O Espírito Santo te guia. O seu lar agora é um altar. Sua alma, um templo. Sua mente, um lugar de revelação. E quando você se posiciona em fé, em verdade, em renúncia, muralhas invisíveis se levantam ao seu redor. Não são muralhas de pedra, são muralhas de fogo. Fogo que consome o fogo que purifica o coração. Fogo que protege a promessa. Você não é mais uma presa fácil. Você é propriedade exclusiva do Altíssimo. E Ele mesmo peleja por você. Hoje, eu oro e declaro que muralhas espirituais se levantem ao seu redor, que os anjos do Senhor se posicionem nos limites da sua casa, que toda obra oculta do inferno seja desfeita, que toda acusação caia por terra, que toda distração seja revelada, que toda herança maligna seja quebrada, que toda opressão seja dissolvida, e que você viva com autoridade, com discernimento, com fogo. Você não está só. Você está cercado, cercado pela presença, cercado pela palavra, cercado pelos anjos, cercado por promessas. Você está cercado por muralhas de fogo que o inferno não pode atravessar. Obrigado, Espírito Santo. Este dia é teu. Esta vida é tua. Este altar é teu. Em nome de Jesus. Amém.